Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Robson Rosa falando aqui para uma aula hoje de função do segundo grau. A aula de hoje vocês vão aprender todas as características de uma função do segundo grau, os principais elementos e as principais coisas que devemos conhecer para resolver as questões que envolvem o conceito. Vamos começar então? Me acompanha aí. Bom, para começar a falar sobre o assunto, eu preciso mostrar para vocês uma situação onde aparece uma função do segundo grau. Beleza? Vamos acompanhar a leitura na tela. Uma bala de canhão é atirada por um tanque de guerra e descreve uma trajetória em forma de parábola de equação f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 60x, sendo x e f de x medidos em metros. Qual é a altura máxima atingida pela bala? Então, essa é uma das situações onde aparece a função de segundo grau. Veja bem, esse é um tema que você não vai ver só em matemática, você vai ver em física também, nos assuntos que envolvem movimento uniformemente variável. Beleza? Então agora, para a gente conseguir ilustrar e aprender cada elemento desse, a gente vai aprender qual é a forma básica de uma função do segundo grau. Se liga. Antes de mais nada, a gente precisa relembrar o que é uma equação de segundo grau. E aí, ó o tio Robinho falando para você ali, ó, o que é a equação de segundo grau, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembra disso? Qual é a diferença da função para a equação? Olha aqui, ó. Lembra que a equação do segundo grau é igual a zero e na função agora a gente passa a ter, ao invés do zero, um f de x. Isso significa que agora na função, para cada valor de x, eu vou ter uma imagem f de x. Isso significa a mudança feita da equação para a função do segundo grau. Beleza. Outras coisas que a gente não pode esquecer também é que, assim como na equação do segundo grau, a função do segundo grau nós temos também que ter esse a diferente de zero. E os coeficientes a, b e c, todos eles pertencentes aos reais. Bom, então vamos para alguns exemplos. Olha os exemplos na tela aí, ó. Primeira função, segunda, terceira, quarta e quinta. Quatro exemplos. Lembra que na equação do segundo grau, para você que não viu ainda o conteúdo sobre equação do segundo grau, dá uma olhada aqui no nosso canal que tem um vídeo completo sobre equação do segundo grau. Beleza? Para você que não viu, dá uma olhada no vídeo logo depois que você terminar de assistir isso daqui e aí você vai rever os conceitos da equação do segundo grau. Tudo bem, professor, legal. Estou percebendo que a função é muito parecida com a equação. Tá, mas e aí? Eu quero saber é do gráfico. Calma, meu amigo. Fique calmo, minha amiga. Se liga, o gráfico ele é sempre uma parábola. E o que é uma parábola? O lugar geométrico dos pontos em um plano, cujas distâncias a um ponto fixo e a uma reta fixa são iguais. Tu entendeu? Nem eu. Se liga, isso é definição formal, você não precisa gravar isso. Você só tem que fazer a seguinte analogia. Lembra daquela antena parabólica que você vê lá no telhado da casa do seu avô? Olha aqui, ó, o tio Robinho está te lembrando, ó. Olha aqui, ó, o desenho de uma antena parabólica. Ela é parabólica porque tem a forma de uma parábola. Então, toda vez que você lembrar da função do segundo grau, você lembra da antena parabólica, que você vai lembrar a forma que uma parábola tem. Beleza? Depois do gráfico, para construir esse gráfico, o que a gente tem que saber, professor? Diz para a gente aí, dá umas dicas. Hoje, nós vamos aprender sobre os principais elementos. E o primeiro deles é a concavidade da parábola. A concavidade é para onde ela está virada, para onde esse U aponta. Tem um elemento da minha função que define se ela vai estar com a concavidade para cima ou para baixo. Veremos isso hoje. O segundo elemento é a interseção que a parábola faz com o eixo y. A interseção, observa aqui no desenho, ó, é onde ela corta o eixo y. Também, além disso, precisamos verificar qual ou quais são os pontos onde essa parábola corta o eixo x. E, para finalizar, as coordenadas do vértice, os famosos x do vértice e y do vértice. Beleza? Então, vamos iniciar o nosso estudo através da concavidade. Bom, é bem simples isso. A concavidade é o seguinte, observa, quando o meu A é positivo, a parábola fica com a concavidade voltada para cima. Olha aqui o verdinho, ó. Quando o meu A é negativo, fica com a concavidade voltada para baixo.
Bom, conforme eu havia prometido, vou gravar para vocês agora a continuação da música da função do primeiro grau. Na do primeiro grau a gente falava sobre o crescimento da função. Agora na do segundo grau nós vamos falar sobre a concavidade. Vamos lá, vou lembrar como é que era a música. Acompanha comigo o ritmozinho, ó. Malandramente, se a função é crescente, você sobe para frente e o A é positivo. Lembrou da música? Continua com o negativo. Malandramente, se ela é decrescente, você desce para frente e o A é negativo. Agora a continuação, hein? Vamos lá. Puxa a cadeira pro lado aí. Dança junto comigo, hein? Malandramente, para falar da parábola, se você tá pensando que vai ser fácil assim. Na hora de aprender da parábola, a menina ficou de palhaçada e deu um sorrisinho pra mim. Positivo é assim, negativo é assim, positivo é assim, negativo é assim. Se ligou? Peguei esse King Kong aqui para fazer você gravar agora sobre a concavidade da parábola. Sempre que ela for positiva, você lembra do sorrisinho. Sempre que ela for negativa, você lembra do sorrisinho triste. Sorrisinho triste foi ótimo. Beleza? Vamos continuar. O próximo elemento, então, que a gente tem que aprender é a interseção da parábola com o eixo das ordenadas, o nosso eixo y. Repara que para saber a interseção da parábola com o eixo das ordenadas, basta que a gente olhe para o C, que é o elemento que está sozinho. Olha o cinza, cortou no 1, porque o C é igual a 1. No verde, cortou no 2, porque o C é igual a 2. No vermelho, cortou no 3, porque o C é igual a 3. O nosso próximo elemento a ser estudado, então, é a interseção da parábola com o eixo das abscissas, ou o nosso eixo x. Para descobrir, então, onde a parábola corta o eixo x, é só a gente descobrir quem são as raízes da equação, trocando f de x por zero. Resolve a equação do segundo grau, então, e descobre quem são as raízes. Essas raízes são os pontos onde a minha parábola vai cortar o eixo x. Mas repara que através do meu delta, eu consigo determinar em quantos e não quais pontos a parábola vai cortar o eixo x. Repara aqui no meu desenho, ó, a minha parábola verde vai cortar em um único ponto. Olha aqui, porque o delta é igual a zero. A minha parábola vermelha, delta menor que zero, não corta em nenhum ponto. Já a minha parábola cinza corta em 2 pontos. Você que não lembrou, eu vou fazer um remember aqui para você. Se liga, quando o delta era maior que zero, eu sabia que tinham duas raízes reais distintas, beleza? Quando o meu delta era igual a zero, eu tinha duas raízes também, mas agora iguais. Quer dizer que eu só tenho um número, só corto em um ponto. Quando o delta era menor que zero, eu não tinha nenhuma raiz real, por isso que ela não corta em ponto nenhum. Bom, então resumindo tudo que a gente falou até agora sobre as raízes. Olha só, quando o meu delta é maior que zero, eu tenho duas raízes, ou seja, 2 pontos. Olha aqui, ó, cortando em 2 pontos e 2 pontos. Quando A é maior que zero, eu tenho essa cara. Quando A é menor que zero, eu tenho essa outra cara aqui. Já quando o meu delta é igual a zero, só vai cortar em um ponto. Ó, o gráfico quando A é maior que zero, o gráfico quando A é menor que zero. Já quando o delta é menor que zero, olha o que acontece. Se liga. Ei, você aí. Se ligou? O gráfico flutua, meu amigo. Ele não corta o eixo x em nenhum ponto. Vai ter essa cara quando A é maior que zero e essa cara quando A é menor que zero. Bom, e por último, o nosso estudo vai ser sobre as coordenadas do vértice, o nosso famoso x do vértice, que é encontrado pela fórmula menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é encontrado pela fórmula menos delta sobre 4a. Vale lembrar que o a, o b e o c são os coeficientes da minha função do segundo grau. Se liga aqui, eu também posso determinar se a função vai ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Repara, quando a minha concavidade está voltada para cima, a minha função tem um ponto de mínimo. E se a minha concavidade está voltada para baixo, ela tem um ponto de máximo. Então fica fácil de determiná-los. Olha só,
quando o meu A é menor do que zero, repara, ó, concavidade para baixo, ponto de máximo. Quando o meu A é maior que zero, ó, concavidade para cima, ponto de mínimo. E agora, então, para a gente finalizar nosso estudo de função de segundo grau, vamos para um exemplo, beleza? Se liga, dada a função f de x ao quadrado menos 5x mais 6, determine onde a parábola corta o eixo y. Se liga, onde ela corta o eixo y? É fácil, é só você olhar para o C. Ó, C igual a 6. Professor, aprendi, molezinha. É só olhar para o C ali e eu já sei onde ela corta o eixo Y. Isso aí, você só não pode esquecer do seguinte, meu amigo, que um ponto ele tem duas coordenadas. Então, o 6 é onde corta o Y e o X fica sempre sendo zero. Moleza. Vamos para a letra B. Suas raízes. Como eu determino as raízes dessa função do segundo grau aí, professor? Moleza, lembra que eu falei para você que é só igualar a nossa função a zero? Só trocar o f de x por zero? É isso que eu estou fazendo. Então agora nós vamos aplicar a tal da Bhaskara. Vamos determinar o nosso delta. Ó. Lembrando aqui, a é igual a 1, coeficiente do x ao quadrado, b igual a menos 5, coeficiente do x, e c igual a 6. O delta b ao quadrado, ó, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Menos 5 ao quadrado, 25 positivo. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. Sabemos já o delta. Professor, deixa eu ver se eu entendi aqui. Você disse que quando o delta é positivo, eu tenho duas raízes distintas. Então, ele corta em 2 pontos o eixo x. Muito bem, já deu para perceber que você aprendeu. Vamos continuar para encontrar, então, as raízes. E quais são esses pontos? Continuando na nossa Bhaskara aí, ó. Eu faço menos b, menos 5, dá mais 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, sobre 2a, 2. Então, eu tenho as duas raízes, ó, 5 mais 1, 6, sobre 2, primeira raiz, 3. 5 menos 1, 4, sobre 2, 2. Duas raízes, 3 e 2. Letra B, matamos também. Na letra C, nós determinamos, ele pede para determinar a sua concavidade. Professor, acho que eu aprendi isso aí também, hein? Molezinho. É só olhar para o A. O senhor acabou de dizer ali que o A é igual a 1, então o meu A é positivo, maior que zero. Concavidade para cima. Muito bem, jovem. Aprendeu fácil. Olha a letra D agora para finalizar. As coordenadas do vértice. Professor, como é que eu determino agora as coordenadas do vértice? Olha lá, ó. Coordenada do vértice, o tal do x do vértice, é menos b, menos 5, sobre 2a. 2, 5 meios. E o y do vértice, professor? Y do vértice é menos delta, ó, delta é 1, menos delta, sobre 4a. 4 menos 1, quarto. E aí, galera? Deu para entender? Aprenderam tudo sobre função de segundo grau? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de ativar esse sininho, de seguir o nosso canal. Para você que nos acompanha pelo YouTube, não esqueça de curtir a nossa página no Instagram, de curtir a nossa página no Facebook. E aí vocês vão ficar por dentro sempre de todos os conteúdos de matemática que caem nos principais concursos. Beleza? Fiquem com Deus e um grande abraço!